Fala, galera, tudo bem? Boa tarde a todos. Oi, Samir. Zé Roberto, tudo bem? Prazer. Oi, Rê, tudo bom? Pessoal, hoje o nosso bate-papo aí é sobre... posso chamar de terapias alternativas ou tá errado isso? A gente pensou na Ayurveda, falar da Ayurveda, que é uma medicina, né, milenar, de 5.000 anos, a gente quer falar um pouquinho disso. Mas isso é considerado uma terapia alternativa? Ou não? Para nós aqui no Brasil, está dentro das terapias alternativas, dentro do contexto de que não é uma terapia dentro da área de saúde ocidental tradicional. Tá. Então, bom, apresentar José Roberto, Renata. José Roberto, você é formado em Ayurveda. Me explica primeiro o que é Ayurveda. Vocês todos, o que é isso que muita gente às vezes ouve falar, mas não sabe direito o que é, né? Mesmo eu, para mim quando a Renata falou, primeiro uma massagem oriental, entendeu? Mas me expliquem direito o que é Ayurveda. A massagem no Ayurveda é uma das ferramentas que nós utilizamos. Mas é uma como se fosse uma coisa assim bem pequena dentro de um universo muito maior. Porque o Ayurveda é uma filosofia, como a Renata começou a falar, milenar, vinda da Índia, dos indianos. Veio dos indianos. Isso. Ah, legal, legal. E ela é muito baseada em energia. A nível de conhecimento, talvez você tenha ouvido falar na medicina tradicional chinesa, que também é uma filosofia oriental. Existem alguns pontos em comum e outros não. Aí tem toda uma discussão de se, de repente, os chineses beberam na fonte dos indianos, enfim. Isso que eu queria te perguntar já. Tem ligação ou são métodos diferentes? Os dois praticam Ayurveda e de maneira diferente? Ou não tem nada a ver? Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu comecei com a Ayurveda, só para fazer uma observação, eu me apaixonei muito pela Ayurveda, por esse método deles de trabalho, da alimentação. Eles têm um cuidado muito maior com a alimentação, com as práticas, de dormir cedo, acordar cedo, fazer uma meditação, né? Eles têm uma coisa chamada 4 pilares, que é a alimentação, o sono, a atividade física e a meditação. Então, eles buscam ter uma qualidade de vida melhor, assim, através da alimentação, através dessas práticas que eles adotaram. Que Seria certo chamar Ayurveda, então, um estilo de vida? Você pode chamar assim, ela é uma filosofia. É uma medicina. Fala, Zé. Ela é uma filosofia. Ela é muito mais, ela leva um estilo de vida, ela leva a uma vida saudável, ela leva a uma antecipação. O que você tem no Ayurveda, com todas as indicações de melhores alimentações, melhores formas de você dormir, se cuidar, se exercitar fisicamente. Todas essas indicações, elas são indicações, vamos chamar de uma prevenção. Em vez de estar cuidando de uma doença, a Ayurveda está prevenindo que você não fique doente. Essa maravilha. Tá. Então, quando uma pessoa fazer um atendimento na Ayurveda, uma das medidas que é tomada é para a pessoa tirar hábitos errados. Antes de colocar hábitos novos para a pessoa, né? Antes da pessoa adquirir hábitos novos, ela precisa tirar alguns hábitos errados. Por exemplo, dormir tarde. Uma pessoa que toma muito café vai ter um taquicardia, vai gerar um problema para aquela pessoa, aquele café. Então, ela tem que tirar alguns hábitos que não estão funcionando na vida dela, primeiro, para ela poder depois colocar os hábitos certos. Então são práticas que te levam a um estilo de vida melhor. Mais saudável, tirando alguns comportamentos e hábitos que você tem que não te fazem bem. Então, assim, primeiro você tira para depois você trazer outros hábitos. A ideia é essa. Tá. E a ideia também é você cuidar da saúde e não da doença. Você vai cuidar da sua saúde para você não precisar cuidar da doença. Cuidar para ter uma vida saudável, para você não ficar doente no futuro. E vamos lá, então. Vamos falar de práticas, então. Vamos levar à prática.
Me falem alguns exemplos, assim. Talvez porque deve ser algo muito vasto, né? Deve ser algo muito grande, né? Mas vamos tentar falar assim pequenos exemplos ou pequenas ou coisas assim que a gente pode estar fazendo no dia a dia que te levam, que vem através da Ayurveda, que te levam a uma vida saudável, como comer coisas, evitar comer algumas coisas, ou fazer práticas de exercícios, ou respiração, enfim. Me fale algumas coisas práticas assim. Eu acho que dá para a gente começar falar a falar dos 4 pilares. Dos 4 pilares da Ayurveda, que é a alimentação, o sono, o silêncio, né, que pode ser a meditação, e alimentação, sono, silêncio e atividade física. São esses 4 pilares. Tá certo, Eu Zé acho que a gente Roberto? pode começar, Zé, a Confere? falar sobre isso um pouquinho. É isso aí. Então vamos lá. Quem vai falar sobre o que aí? Zé Roberto. Vamos nesse caminho, Zé, dos 4 pilares primeiro, que eu acho que os 4 pilares são interessantes, porque você não depende de dinheiro, você não depende de outra pessoa para você conseguir botar esse plano em ação, você só depende de você mesmo. Entendeu? Você se alimentar melhor, você ter um sono melhor, você ter uma atividade física, você fazer excelente, é uma coisa que depende totalmente da própria pessoa, não é uma coisa que depende de uma outra coisa mais difícil de fazer, não, sabe? Então, acho que a gente podia começar a falar disso, Zé, porque eu acho que é quando a gente toma posse da nossa vida para tentar melhorar aquilo que a gente precisa. Então, a gente podia começar desse caminho e depois a gente vai desenvolvendo. O que você acha? Não, eu acho legal, mas eu queria antes dar um exemplo bem específico dentro de uma das áreas, vai lá. para não ficar aberto. Porque para cada uma dessas 4 áreas, para cada um desses 4 pilares, a gente pode ficar falando aqui durante horas. E o que acontece, eu te dou um exemplo de uma primeira sessão com alguém na terapia ayurvédica, é como se fosse um conhecimento da pessoa. Você não indica para a pessoa, não é como uma consulta em que você sai com, bom, então aqui você vai comer isso, evita esses alimentos e come aqueles, e toma essa erva aqui. Você não sai assim. Não é como ir no nutricionista, né? Que ele já te manda, faz isso e vai lá. Não, e não é uma receita de bolo. Para cada pessoa é de um jeito, né? Prossiga. Isso, exatamente esse ponto que eu queria chegar, que a Renata falou agora. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é de um jeito. E você não tem receita de bolo. Você tem um conhecimento de como é a pessoa. Você divide genericamente as pessoas em 3 biotipos. Mas você, na hora que está conversando com ela, você vai aprofundando para ver aonde a pessoa está desequilibrada, em qual dos tipos, dos biotipos que formam aquele conjunto da pessoa, aqueles elementos, está desequilibrado, e aí você vai trabalhar dessa forma. Entendi. Então, você vai dar para ela qual é a alimentação que ela deve ter, se ela precisa de alguma erva ou não, se ela precisa, você falou da massagem antes, se ela precisa de algum tratamento corporal ou não, e se precisa, qual é esse tratamento corporal. Isso é feito depois, isso é passado depois para a pessoa, não é na mesma hora, não sai da sessão com uma receitinha. Então, na sessão, você detectaria o que a pessoa necessita e que tipo de práticas ela necessita fazer para poder viver melhor. Simplificadamente, você poderia considerar assim. Tá. Você consegue, através de uns questionários, através de conversa com a pessoa, e medição de pulso também, identificar o que eles chamam de dosha. É isso que o José Roberto chamou de biotipo, né? Através da questão biológica. É o dosha, que são 3, é o vata, kapha e pitta. E pode ter associação vata, kapha, a pessoa pode ter kapha, pitta, vata, kapha, vata, sabe? São 3? São 3, mas a pessoa pode ser 2. Pode ser até tridoxo, pode ser até todo mundo tem tudo, tá? Todo mundo tem tudo de cada um desses biotipos, desses doshas. Tá, mas o que seria um dosha? Para as pessoas entenderem. É uma característica física e biológica de constituição daquela pessoa. São os doshas, são 3. Kapha, vata e pitta. E aí a gente poderia
desenvolver um pouco mais sobre isso também. Não sei se nesse momento, que é muito assunto, né, Zé? Mas a partir disso você consegue identificar qual alimentação que vai ajudar aquela pessoa a se organizar melhor, porque tem umas alimentações que podem estar em desarmonia naquele momento, pode alguma coisa no corpo da pessoa que ela está precisando mais para poder acalmar uma outra questão dentro dela. Então, o alimento vai ajudar. Então, para cada pessoa você vai dar um alimento diferente, de acordo com o doce que ela alimento, comida? Comida. Ou massagem com óleos também. De repente, aquela pessoa, ela é pita, ela vai precisar de um óleo vegetal com óleo essencial de acordo com a constituição dela também. Ou alimentação, ou massagem, ou alguma outra tipo de tratamento que naquele momento vai funcionar melhor para um tipo de exercício. Agora nesse caso, por exemplo, a pessoa está com... melhor, vou refazer a pergunta. Algum tipo de alimentação melhora alguma dor física da pessoa? Eu vou dar um exemplo que aconteceu com um amigo meu, com o Luiz. Não sei se tem a ver, mas eu queria que vocês me dissessem se faz sentido. Ele estava com a dor tremenda no braço, ele estava com inflamação e não curava por nada. Ele ficou 3, 4 anos tentando curar essa inflamação. Foi médico. O Luizinho, a Renata conhece o Luizinho. Foi médico, enfim, foi uma série para tentar curar, não conseguiu. E ele detectou que ele estava com excesso de alguma coisa, acho que era açúcar, alguma coisa no sangue, ele parou com isso. E, incrivelmente, quando ele parou de consumir isso, essa inflamação, cara, como se tivesse cicatrizado. Não teve mais, curou. Isso faz sentido? Falam? Isso faz todo sentido, porque o que acontece? As pessoas normalmente chegam assim, como você falou do seu amigo. Eu estou com uma dor louca, não preciso de uma massagem porque eu estou com uma dor louca. O que nós vamos fazer, se a intenção dele é ser tratado pela Ayurveda, é descobrir qual a causa. Por que ele está com essa dor? Por que ele está com essa inflamação? Na hora que nós estávamos falando dos tipos, se ele está com uma inflamação, significa que ele está com um desequilíbrio de um desses tipos que é Pitta. Tá? Esses tipos eles vêm da formação de elementos, dos elementos fogo, terra, água e ar. Então, e até Pitta é uma formação de fogo e água. Então, a inflamação é fogo, é calor, é quente. Por que veio essa inflamação para ele nesse local? Na parte superior do corpo. E aí vai ser feito para ele, junto com outras coisas. Só isso não é suficiente. Tem que ver outras coisas de como é que ele vive, como ele mesmo descobriu. Tirando o açúcar, ele melhorava bastante. Mas será que é só o açúcar? Pode ter outras coisas que ele poderia ter tirado, ou poderia ter acrescentado, ou poderia ter trabalhado corporalmente com um óleo adequado ao elemento que está agravado, que é Pitta. Seria um óleo mais sutil. Eu vejo que vocês estão falando muito de óleo, né? Que óleos são esses? Tem alguma composição específica? Eles ajudam na parte física e na parte espiritual também? Assim, não sei se é certo o que eu estou falando, mas, por exemplo, a gente vê que muitas doenças são geradas até pela nossa mente, né? A gente pensa muita coisa, vive num estresse. Muita gente que teve até câncer é motivo de ter uma vida sempre estressada, né? Pensando em estresse, muita gente, ou excesso de tristeza. Esses óleos cuidam dessa parte também? Na verdade, qual seria a composição disso? E para que deixa eu explicar serve? Um pouquinho sobre os óleos. A gente tem os óleos vegetais, né, que são os carreadores. E a gente vai precisar colocar os óleos essenciais dentro desses óleos vegetais. A Ayurveda só trabalha com óleo, não trabalha com creme. Renata, são óleos carreadores, é isso? Óleos vegetais, que são de origem vegetal, que são carreadores. O que seria carreadores? Eles recebem os óleos essenciais para poder, na composição, permitir que aquele óleo sirva para determinada coisa. Por exemplo, ele estava falando de... Carreador, só explicando, Renata, carreador é a base. É o óleo que vai receber nele outras componentes
composições que podem ser ervas ou podem ser óleos essenciais. Tá. Seria parecido com floral ou não? Tem nada a ver? Não, não. Nada a ver. Tá. Esses óleos servem para a gente fazer massagem. Massagem ayurvédica a massagem ayurvédica vem da Ayurveda, né? Que é essa medicina milenar de 5.000 anos. Que os indianos conhecem já há 5.000 anos. Olha como é que a gente está atrasado. A gente só veio descobrir isso há pouco tempo. Para eles já vivem nessa medicina ayurvédica que é natural, o mais natural possível, já há 5.000 anos. A gente só está conhecendo isso agora. Então, assim, eles já entendem disso há muito tempo. Então, eles entenderam que a partir de uns óleos, colocando os óleos essenciais, você consegue formar um óleo. A gente pode produzir o nosso óleo. A gente compra o óleo vegetal, que é o carreador, que é a base, o óleo de base, e a gente vai colocar os óleos essenciais. Aí, dependendo da quantidade de óleo, você pode botar tantas gotas de óleos essenciais. Você pode misturar também os óleos essenciais. Por exemplo, para 1 litro, você pode, mais ou menos, colocar umas 50 gotas de óleo. Isso é exclusivamente para massagem. Para massagem, ele vai ser usado mais na massagem. Não só para massagem, para as terapias corporais. As terapias corporais, elas podem ser a massagem, que é a oleação é chave. Tá. E tem outras terapias corporais que também usam óleo. O óleo ele é chave em todas as terapias corporais. Massagem é uma delas. Tá. Continua, Renata. E a gente pode montar o nosso óleo. Aí, dependendo do tamanho do frasco que você tiver de óleo, você vai usar tantas gotas de óleo essencial. Dá uma equilibrada? Pra não ficar nem falta, entendeu? Você não pode botar muito óleo essencial também, senão pode causar também um problema na pele da pessoa, pode causar um desequilíbrio. Enfim, então tem que saber como que a gente vai fazer esse óleo. E aí, para cada tipo de dosha, que é o Vata, Kapha e Pitta, você vai usar um tipo de óleo para amenizar aquilo que ele está em desarmonia, que está em desequilíbrio. Então, eu tenho anotado aqui alguns óleos que a gente poderia usar, por exemplo. E para Vata, por exemplo, né, a pessoa que é Vata, ela é muito ar e éter. Tem muito ar e éter nela. Então, ela precisa de óleos mais quentes. Então, os óleos carreadores seriam gergelim, oliva, amêndoas, germe de trigo e semente de uva. Isso aqui é Vata? Vata. Tá. Isso. Os óleos essenciais seriam manjericão, laranja, gerânio, cravo, lavanda, cedro, ylang-ylang, mirra, sálvia, olíbano, jasmim, limão, rosa, flor de laranjeira, capim-limão, tangerina. São óleos que são um pouco mais quentes. Tá. E o Vata precisa de calor, ele é mais frio. Ele é mais frio dentro dele. E a pessoa, como é que ela descobre o que ela é? É numa sessão numa consulta? Você pode fazer um questionário com a pessoa para descobrir qual dosha dela, né? Qual dosha que ela é. E também através do pulso. Você pode identificar pelo pulso e só de olhar a pessoa, pela parte física também. Por exemplo, dependendo do tipo de cabelo, pele seca ou pele oleosa, o tipo de olho, o formato de olho, se a língua é mais seca, se a língua é mais úmida. Você pode, olhando para a pessoa, se a pessoa é mais gordinha, mais baixinha, também você já identifica. Eu sou o quê, então? Na minha opinião, você é Pitta. Pelo que eu convivi com você é Pitta. Sou Pitta. Você é mais estressadinho. O Pitta normalmente é mais estressadinho, toma a frente, vai na frente, quer resolver, tem essa característica que você tem. Né? Mas também o Pitta é muito bom ser Pitta, assim, todos são bons, na verdade, não tem muito bom, muito ruim, mas assim, é interessante o Pitta porque o Pitta vai na frente, tem iniciativa, toma rédea, mas ao mesmo tempo o Pitta desequilíbrio também é muito ruim, porque é muito nervoso, estressado, perde a paciência rápido, não tem muito jogo de cintura. Então, assim, esses óleos vão amenizar aquilo que a pessoa tem que está em desequilíbrio. É para buscar um equilíbrio na pessoa, né? Para ajustar aquilo que não está ajustado. Entendi. Né? Ô, José Roberto, e a alimentação da Ayurveda? Existe um caminho? Por exemplo, é bom não comer carne, vamos comer mais frutas, ou vamos nos alimentar proteínas, carboidratos. Existe alguma linha a ser seguida? Não, vamos voltar àquela coisa geral que nós falamos. Não tem regra geral. Tá. Não é individual, é para cada um e depende do qual dosha está desequilibrado na pessoa. Então agora, não há uma restrição de alimentos?
Não, cada pessoa vai ter um benefício com algum alimento e outras não. Por exemplo, eu sou vata, eu sou mais ariete. Para mim, uma salada que é super saudável, normalmente as pessoas já acham saudável, para mim, de repente, uma salada, se eu tiver em desequilíbrio, não vai me fazer bem, porque eu preciso de calor. O vata, como ele é mais frio, precisa de calor. Por isso que eu sinto tanto frio. Eu sinto muito frio. Né? Essa coisa, o pé é mais gelado, a mão é mais frio, o pé é mais frio, a pessoa tem a pele mais seca, tem muita coisa de constipação. Então, assim, vou precisar de alimento mais quente. E a salada é super saudável, né? Todo mundo sabe que é saudável, mas pode não ser saudável para um vata em desequilíbrio, por exemplo. Um outro exemplo clássico é uma pessoa que é muito pita, ou seja, uma pessoa que é muito fogo. Para ela, se ela for comer uma comida muito apimentada, vai ser um terror, ela vai ficar mal. Porque ela, justamente o calor em cima do calor, e o calor não é a temperatura, né? Por isso eu dei o exemplo da pimenta. Se colocar a pimenta, é calor. Sim, é quente, sim. Você é pita, você é mais quente. E aí, se tiver em desarmonia, você botar uma pimenta ou botar uma coisa mais quente, assim, pode prejudicar, entendeu? Não é aconselhável. Então, tem que tirar alguns alimentos de acordo com o doce da pessoa. E essa terapia, o Ayurveda, ela ajuda também pessoas com ansiedade, com depressão, pessoas, enfim, que sofrem de dores, vamos colocar, tem gente que sofre de dores desde criança, dor nas costas, e nada passa, e vive à base de remédio, e nada adiantou, e a pessoa procurando alguma solução, de repente ela não acha em nada de uma medicina ocidental comum, não achou. Eu tenho um amigo meu que tem dor na coluna, que eu conheço ele, tem 20 anos, e há 20 anos ele já tentou tudo. Ele nunca partiu para o lado alternativo, talvez de acupuntura ou de outro tipo de recurso. Mas ele, há 20 anos, tem crises de dor na coluna que ele fica na cama e nenhum médico conseguiu resolver. A Ayurveda, ela entende que o seu próprio corpo é capaz de se regenerar. O seu próprio corpo ele tem a capacidade de se regenerar, é claro, se você não estiver tendo aqueles mesmos comportamentos que você continua tendo. Então, talvez você precise tirar alguma coisa. Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa chuta a parede todo dia e ficou com problema no pé. Sim. E ela quer continuar chutando a parede. Todo dia ela vai chutar a parede. E aquela dor no pé não vai sair. Se ela tirar esse hábito de chutar a parede todo dia, o que vai acontecer? Uma hora o corpo vai se regenerar sozinho e vai parar de sentir a dor. Conseguiu entender assim a ilustração? Sim. Você tem que tirar o que não está funcionando para a pessoa. Essa chute na parede pode ser o café que você toma, que não te faz bem, dormir tarde, dormir pouco, uma comida que você sabe que não te faz bem, você insiste em comer aquilo. É algum comportamento que a pessoa tem que você precisa tirar aquele comportamento. Você tirando esse comportamento, a Ayurveda entende que seu próprio corpo se regenera. É muito natural a Ayurveda, sabe? Ele vai junto com você, no seu corpo, no que você pode fazer por você mesmo, assim. É bem da natureza, sabe? É bem uma coisa que você precisa tirar, que é fácil de tirar, só que a pessoa às vezes insiste naquele comportamento, naquele hábito, e ela pode melhorar só de tirar, a princípio, esse comportamento errado. José, está na regeneração do corpo, do próprio corpo. Ô, José Roberto, a Ayurveda, ela é uma sequência de tratamentos, tem que ser várias, como se você fosse num psicólogo, você tem que ir várias vezes, assim, ou num nutricionista, você tem que fazer uma série de consultas. Na Ayurveda, você faz também um pacote, assim, a partir de 10 consultas nós vamos resolver várias coisas. Como é que funciona isso? Não é mágica, depende muito da pessoa seguir as orientações e depende do que ela está fazendo. Normalmente, as pessoas voltam, se é uma coisa assim, está muito desequilibrado, volta em um mês. Se a pessoa consegue chegar num ponto razoável, ela vai voltar a cada 3 meses para rever e ver qual é a situação. Ou se está recomendado para ela uma terapia corporal, como uma massagem, um shirodhara,
alguma coisa assim, aí vai ser uma coisa mais sequencial. Nas terapias corporais, os indianos gostam muito de múltiplos de 7. Então, são 7 sessões, 21 sessões. Ah, tá, legal. Só que lá a recomendação é a sessão a cada dia. A gente não consegue fazer isso no mundo ocidental. Certo. Então, o que acontece? Tem uma recomendação de fazer oleação com óleo específico, com a mistura, como a Renata falou, que foi analisado. E aí o que a gente combina é 7 sessões semanais, uma vez por semana. E no final das 7 sessões, vamos avaliar o que acontece. Eu tenho clientes que, com essas 7 sessões, ficaram bastante equilibradas, mas mesmo assim elas querem continuar fazendo uma manutenção de oleação, de massagem. Então, eu tenho clientes que a cada 15 dias vão fazer massagem. Tenho clientes que a cada 3 semanas vão fazer, depois de ter feito esse inicial, que normalmente são 7. Entendi. Zé, mas numa sessão você pode fazer massagem, na outra só conversar, por exemplo, pode ficar só fazendo um trabalho de conversa para tirar comportamentos errados da pessoa, e numa outra sessão você pode fazer só a massagem. Cada sessão pode também fazer uma coisa diferente, né? Não é isso? Pode. Eu não trabalho dessa forma, mas pode. Quando a pessoa tem uma indicação de massagem, é aquela história, cada pessoa é uma pessoa. Tem indicação de massagem, eu vou fazer esse início de 7, depois fazendo uma manutenção. No dia da massagem, faço também uma avaliação dos hábitos, o que modificou, o que alterou. Se, por exemplo, a pessoa levou uma alimentação, coisas que deve comer e coisas que não deve comer, a gente conversa sobre como é que está fácil de fazer, tem alguma coisa que está difícil de fazer, então vamos trocar. Isso aqui você gostou bastante, então insiste mais. Então, existe isso. Samir, só fazendo um parênteses, você falou das questões emocionais, né? Sim. O Ayurveda também trabalha depressão, ansiedade, questões emocionais. Sim. Falando um pouquinho do que o Zé estava falando aí agora, né? Você vai fazer uma massagem e tal. Então, os óleos essenciais, tem óleo essencial que funciona para cada tipo de comportamento e de situação emocional também. Tem os óleos que vão aumentar a alegria, por exemplo, o alecrim traz mais alegria para a pessoa. Tem óleos que tiram um pouco mais a depressão. Então, você pode sim ajudar nas questões emocionais, sim, através da massagem dos óleos, esses óleos, né? Porque a gente vai fazer de acordo com o gosto da pessoa. Então, você também pode trabalhar as emoções com esses óleos, sim. Né, Zé? Deixa eu complementar. O que acontece? Na hora que nós estamos trabalhando com óleos essenciais, o que a Renata está falando, nós estamos juntando na Ayurveda algo que... Estamos juntando? Não, existe, está dentro do Ayurveda. Mas aqui existem terapias alternativas que tratam só isso, que é a aromaterapia. Então, a aromaterapia é só óleos essenciais. Tá? Faz parte da Ayurveda a aromaterapia? A aromaterapia faz, cristaloterapia faz parte da Ayurveda. Tá. Então essas coisas que no Ocidente acabaram vindo como coisas separadas, somente que vieram de fontes diferentes. Tem coisas que vieram da Coreia, do Japão, da China, da Índia. E aí existe o tratamento separado. O Ayurveda ele engloba isso tudo. Tá? Ele tem isso tudo dentro dele. E eu preciso comentar também uma coisa, se uma pessoa ortodoxa do Ayurveda assistir a nossa conversa, vai começar a jogar pedra de por que você usa óleo essencial para preparar o óleo para massagem. Porque lá na Índia, eles fazem a preparação com a erva diretamente. Eles fazem decocção, eles fazem toda uma preparação do óleo para aquele paciente a partir das ervas. Entendi. Que é uma facilidade que eles têm muito mais do que aqui. Para nós aqui,
é muito mais prático e tem um efeito igual entre aspas, né? Mas tem o efeito igual usando o óleo essencial. O óleo essencial, você pega ele pronto, você pega as gotinhas, pinga as gotinhas lá no O resultado é o óleo mesmo. e pronto. E vai ter o resultado que você deseja. Interessante também lembrar... Você precisar de falar, você 1 hora antes de ficar cozinhando as ervas e misturando com óleo e deixando de um dia para o outro, enfim. Todas essas coisas que eles fazem lá, de uma forma ortodoxa, é assim. O que eu ia falar E é o aqui seguinte... não. Eu posso citar uma outra coisa que a gente faz aqui diferente, só um instante, Renata. Por exemplo, eu tenho uma parceria com uma outra terapeuta ayurvédica que ela não faz terapia corporal, ela faz todo o resto. E ela, por exemplo, não admite de forma nenhuma que uma massagem ayurvédica com a Abhyanga seja feita à tarde. Só pode ser feito pela manhã, porque ela está absolutamente correta, é a forma ortodoxa. Só que no nosso dia a dia, você conseguir um horário, a gente acaba facilitando um pouco mais e A gente se deixando adapta, né? um horário fora. Mas se fosse ser rigoroso como os indianos, teria que ser de manhã, ela está absolutamente correta. Ah, legal. Gente, temos aí 7 minutos, eu vou fazer 2 perguntinhas. Não, peraí, deixa eu só falar o que eu ia falar, Samir. Fale. É só um parênteses. É porque, além dos óleos, você tem para cada dosha um tipo de massagem diferente. A forma de atender na massagem é diferente. Tá. Você pode começar pela cabeça, um determinado dosha, e o outro dosha você vai começar pelos pés, ou você vai começar pela barriga. Então, assim, dependendo do dosha, você também vai começar a massagem diferente, forma diferente. Você vai atender diferente também, além do uso do Legal do isso. óleo, A massagem, então, diferente, ela começa de acordo com a pessoa. de acordo com o Com a dosha da necessidade pessoa. da pessoa. Isso. Entendi. De acordo com Uma aquilo que você está pergunta rápida percebendo para que está vocês. precisando trabalhar mais. Uma pergunta rápida. Pode falar. A terapia aqui no Brasil, ela anda junto com a terapia da Índia, ou seja, as práticas da Índia são as mesmas práticas que são aplicadas aqui no Brasil? Ou lá está muito mais avançado? Ou é igual, assim? Aqui, É a mesma na minha coisa. visão, ocorre uma adaptação. A gente precisa adaptar. Não é igualzinho lá, porque como o Zé falou, tem as ervas e tal. Você ferve a erva e tal. Não, tudo bem. Não estou falando de adaptação. Estou falando em relação a o que é aplicado lá é o mesmo que é aplicado aqui. A gente Com adapta. o Ayurveda, sim, porque o Ayurveda tem 5.000 anos, não muda. Tá. Bacana. Procura fazer igual. Me Mas perguntaram a gente dá uma adaptada. Você adapta aqui aos horários, à nossa situação, à nossa cultura, a uma determinada erva que é usada na Índia, mas você tem uma erva com o mesmo poder no Brasil, e como está no Brasil, ela tem o poder energético mais adequado para estar aqui. E mesmo com 5.000 anos, essa terapia com 5.000 anos, aparecem coisas novas ainda hoje? No Ayurveda, não. Não, tá. Já está definido. Já está definido. De acordo com a Ayurveda, já está definido. A gente é que precisa estudar muito ainda para entender cada vez melhor. Galera, entendeu? agora 3 minutinhos antes da gente se despedir. Tempos de quarentena, todo mundo em casa, pessoal passando por diversas novas situações, estresse à flor da pele, pessoal se alimentando de maneira diferente. O que segundo a Ayurveda, o que vocês têm para aconselhar um pouco as pessoas nesse tempo? Deem conselhos segundo a Ayurveda. Tá? Gente, temos só 3 minutos para falar isso, tá? 3 minutos, porque temos 5 minutos aí para acabar. Os 4 pilares que eu tentei falar no início do vídeo, mas a gente foi buscando para outros temas, que também foi muito interessante, como a alimentação, o sono, a atividade física e o silêncio, que é a meditação que eles entendem. Na minha opinião, isso tudo vai reforçar a imunidade da pessoa. Para qualquer doença, não estou falando coronavírus especificamente, estou falando para a sua vida. Você vai reforçar uma imunidade se você dormir bem, se você se alimentar saudavelmente, se você fizer atividade física, se você tiver aquele momento de você fazer uma meditação, respirar, ter uma consciência maior na alimentação, uma consciência maior de exercício físico, sabe? Respirar.
poder respirar, poder se alimentar mastigando a comida, por exemplo, tendo uma consciência na meditação. Agora eu vou meditar, parar tudo, fazer aquela respiração mais profunda. É uma conscientização de mudança de comportamento. Eu acho que esses 4 pilares, nesse momento de quarentena, que é o que dá para fazer, cada um dá para fazer, não precisa de dinheiro, depende só de você. Eu acho que é a minha assim, a minha sugestão, né? O meu conselho, sabe? Que as pessoas possam fazer isso, cuidar da alimentação, da atividade física, mal ou bem dentro de casa, pegando uma aula online, fazendo uma atividade física sozinho mesmo, uma ginástica, né? Localizada, de repente, ou uma dança, ou alguma coisa que a pessoa gosta de fazer. O movimento, né? Se movimentar. Fazer a meditação, meditar, poder ouvir uma música, de repente vai no YouTube, pega uma meditação guiada, sabe? Faz umas respirações, ouve uma música mais calma e atividade física, né? E alimentação, tudo. Assim, poder fazer tudo isso, que não é uma coisa que gasta dinheiro, a própria pessoa pode fazer. A minha sugestão é essa, que a pessoa possa ver esses quatro pilares com mais carinho. Que eu acho que é o momento que a gente está agora, que não tem muito para onde fugir. Então, tem uma consciência maior. O resumo o Ayurveda ajuda a aumentar a imunidade. E aumentar a imunidade é uma coisa que você precisa em todas as situações, nessa que nós estamos vivendo também. Então, o Ayurveda, interessante isso, hein? Ele te ajuda na imunidade também, ele melhora a tua imunidade. Horas de sono melhoram a sua imunidade, alimentação boa melhora a sua imunidade. Ela cuida do todo, ela cuida de você como um todo. Então, na hora que você está bem, e esse é o objetivo do Ayurveda, você estar bem, você não vai ficar doente. Por quê? Porque você está com imunidade alta. Essa é a razão. José Roberto, Renata, o pessoal quer fazer agora. Ih, meu Deus, gostei. O que eu faço? Para onde eu vou? Quem eu procuro? Como eu procuro? Eu posso colocar o e-mail de vocês no canal depois? Posso colocar embaixo o e-mail para entrar em contato com vocês? Pode colocar por mim, pode colocar o telefone também, contato pelo WhatsApp. Tá bom. Renata também, tudo certo? Também. Tá bom? Gente, temos 1 minutinho e meio aí para a gente finalizar. Falando para vocês que temos um canal que chama Resenha Cabeça. Um canal relativamente novo no YouTube, tá? Chama Resenha Cabeça, onde a gente coloca todas as nossas conversas. Já tivemos bate-papo sobre saúde mental, bate-papo, conversei com os amigos meus que moram nos Estados Unidos e achei muito interessante a gente falar agora sobre a Ayurveda, né? A Renata, venho conversando com a Renata conversando com ela um tempo para falar sobre essas terapias que, embora muita gente ouça falar, pouca gente pratica e às vezes não entende, né? Não conhece direito, né? Só para dizer que eu e o Zé, a gente já está tentando falar sobre a Ayurveda já tem um tempão, né, Zé? E agora a gente conseguiu, nessa quarentena, a gente falou, vamos fazer um vídeo sobre a Ayurveda, sobre óleo, e agora a gente está conseguindo fazer. Eu estou muito feliz, eu agradeço por esse momento, legal. Né? Quero deixar um beijo para vocês, Zé, obrigada, família. Tá que bom. bom que a gente pôde se encontrar. Tá muito bom. Obrigada. Assim que estiver prontinho... Obrigado, eu que agradeço, José. Obrigado, Renata. Estamos terminando o vídeo. Uma pose para foto eu mando para você já. Vou printar a tela aqui. 1, 2, 3 e... É isso aí, galera. Beijo para vocês, tá? Obrigado Obrigado beijo, por tudo. Deus. Tchau, tchau. Namastê.